Não existe pastores evangélicos. Essa ideia de pastores evangélicos, isso foi uma invenção do sistema para colocar dentro de um templo de pedra que não existe. Quando nós ouvimos falar de pastores evangélicos, nós estamos sendo induzidos a acreditar em algo que não está nas Escrituras. Só existe dois tipos de pastores: o pastor de animais e o pastor de seres humanos. E esse pastor de seres humanos, ele morreu no madeiro pela humanidade. O livro de João, capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E os outros pastores são de animais, como vários pastores que você conheceu na Bíblia do Almeida, dentre eles o próprio Davi. Então, quando você busca uma religião e você nessa religião vai querer ter como seu representante um homem que se intitula pastor, na verdade, quando ele diz que ele é pastor de almas humanas, ele está dividindo a sua glória com aquele que realmente se preocupou com as almas das pessoas. Talvez você vai me dizer: mas Edson, os pastores não são homens de Deus, homens ungidos, homens consagrados? Qual? Os pastores evangélicos? Não. Na verdade, se você pegar a sua Bíblia e comparar com tudo que você vê dentro de um templo que você vai e chama de igreja, poderá observar que tudo que você pratica não está de acordo com nada que está na Escritura, desde altar, a púlpito, a Santa Ceia, a batismo nas águas, a batismo do Espírito Santo, a obra de Deus e tantas outras atividades que formam a doutrina da instituição pelo qual muitas pessoas seguem. Pastores, a Bíblia chega a dizer lá em João que eles são ladrões e salteadores. Eles roubaram e saltearam a glória do verdadeiro pastor, que por nós morreu no madeiro. Se talvez você é um evangélico e está assistindo esse vídeo, não fica chateado comigo e nem tente trazer palavras de, por exemplo, você é um endemoniado, você é um desigrejado, você é um desviado. Não. Procura ler a sua Bíblia em casa, descontaminado de tudo que você aprendeu na sua religião. E veja se vai casar com o que a Escritura diz. Quando você pega a palavra pastor, você tem que entender que a Bíblia só fala de dois tipos de pastores: o pastor de animais e o pastor de pessoas, que foi um só. E esse terceiro, que nós chamamos de pastores evangélicos, esse terceiro, ele não existe. Ele é uma invenção dos cavaleiros templários, da Ordem de Cristo, que são duas sociedades secretas e satânicas que há muito tempo vêm controlando o mundo, desde a época dos chamados escribas e fariseus, que afrontaram o próprio Salvador e no livro de João, capítulo 8, tentaram apedrejá-lo, porque eles se apossaram da lei de Moisés, que a tribo de Judá já estava muito tempo longe, para tentar ter um mundo a partir daquele momento em nossas mãos. Você veja que esses senhores do mundo, eles já têm vontade de controlar o planeta, mas eles têm que começar por Jerusalém. E esse início de começo dos senhores do mundo em Jerusalém se sucedeu logo na época do nascimento de Yahushua. Eu não sei se foi azar deles, se foi o acaso, mas aonde começou a tomada de territórios pelos askenazes se sucedeu basicamente bem na época do nascimento de Yahushua. Yahushua veio e aí então
ali começa o grande momento antes do dilúvio, antes do terremoto que vai acontecer. Então Yahushua tinha que vir antes do terremoto para preparar a sua igreja, que são um povo branco, europeu, e o seu povo de Sem, e também estender a boia da salvação para os nossos irmãos de Cã, que estão na África, e tirar o máximo de pessoas da mão de Terron, o Deus das trevas, o Deus da morte, que controla basicamente todos os outros demônios, aonde ele disputa com Lúcifer, porque o Terron não manda em Lúcifer e Lúcifer não manda em Terron, mas os dois disputam o mesmo poder. Claro e óbvio que no final dos tempos você vai ver que o dragão vai entregar o seu poder a Lúcifer, mas em nenhum momento você vê Lúcifer conversando com o Deus da morte, mostrando essa inimizade entre os dois. A história ela tem um enredo muito importante, que jamais aqueles que se dizem pastor pregarão para você dentro do sistema que você se encontra.